O SBT Brasil começa hoje uma cobertura especial para lembrar os 10 anos dos atentados de 11 de setembro nos Estados Unidos. Nós ouvimos brasileiros que vivenciaram o maior ataque terrorista da história recente. Uma década depois da tragédia, eles ainda sofrem as consequências desse dia que marcou o início da guerra mundial contra o terror. Hoje vamos conhecer a história de Cristina Mitava, uma brasileira que deveria estar no World Trade Center no dia em que as torres caíram. Por sorte, o primeiro dia de trabalho foi adiado. Minha mãe achava que eu estava trabalhando na segunda-feira. Então minha mãe ficou desesperada, ela estava assistindo pela televisão e viu os aviões atingirem as torres e ela saiu gritando para a rua que eu estava morta. Eu acho que foi Deus que me ajudou, me deu uma segunda chance. Com certeza, na terça eu estaria lá, eu ia morrer com certeza, seria mais uma das vítimas. Hoje é a primeira vez que eu tô vendo o prédio e tá me dando assim arrepio de estar aqui, porque para mim isso aí não é um prédio, é um cemitério. Eu acho que foi um pouco para o americano acordar que ele não estava sozinho no planeta. Essa é a minha opinião, porque o americano tinha aquela ideia de que eles eram maiorais, eles eram tudo, eles sabiam tudo, a segurança que era máxima. 10 anos do 11 de setembro. Hoje vamos ouvir o depoimento de um brasileiro que trabalhava a 5 quarteirões de onde as Torres Gêmeas desabaram em Nova York. Francisco Rios sofre até hoje de alergia e também de depressão. Quando nós chegamos no lobby, o porteiro do edifício disse, não, uma das torres foi atingida por um avião. Mas ficamos olhando lá no lobby, quando o segundo avião veio e atingiu a segunda torre. Aí a imagem de acidente se transformou em ataque. O pânico foi muito maior, medo, pavor, terror. Foi o que eu senti. A buzina da polícia, isso tudo me incomoda, porque no dia tinha tanto que aquele zumbido continua até hoje. E quando passa um imediatamente, me volta a memória. É muito difícil. Eu peguei todo aquele pó, eu fiquei cinza, totalmente cinza. Tosse, alergia, espirro, às vezes até choro. Porque eu tenho depressão também. O Obama assinou uma lei no início desse ano, dando o direito de compensar aqueles que foram atingidos na tragédia. A família dos que morreram, os que estão com a saúde seriamente complicada. Eu sou um deles. 11 de setembro, o dia que mudou a história do mundo. Hoje vamos conhecer o relato de um brasileiro que trabalhou nos escombros do World Trade Center em Nova York. O diretor de teatro Gerald Thomas foi voluntário por 3 semanas. Às 23 horas e 30 minutos daquela noite, eu acabei indo para o buraco, literalmente. Fui para o Ground Zero, fui trabalhar. E lá trabalhei durante 21 dias. Eu fiz várias coisas, eu tinha que classificar
me davam caixas de papelão e eu tinha que classificar num computador o que era detrito humano, detrito documento, detrito plástico, sapatos, roupas, camisetas. E depois eu pedi, eu não aguentava mais porque eles davam máscaras pra gente e como a borracha não ficava presa então a fumaça entrava e ficava tudo aqui dentro. Então a gente acabava tirando as máscaras. Então a gente estava no meio daquela fogueira. O cheiro de morte ficou aqui impregnado durante muito tempo. Bom, a casa inteira ficou com aquele cheiro de 3.000 cadáveres derretidos junto com ferro, né? O próximo domingo será dia de relembrar os 10 anos dos atentados terroristas de 11 de setembro, que deixaram quase 3.000 mortos nos Estados Unidos. Hoje vamos conhecer a história de uma brasileira que estava em um trem que seguia para as Torres Gêmeas no momento da tragédia. Helena conseguiu sair da estação que ficava dentro do World Trade Center minutos antes do segundo prédio ser atingido. Quando nós abrimos a porta, tinha até uma senhora grávida atrás de mim, e eu peguei na mão dela que ela não estava conseguindo andar, que ela estava muito nervosa. Aí eu peguei na mão dela, quando eu abri a porta, estilhaço de vidro vinha do prédio. Eu tremia, porque eu não sabia o que estava acontecendo. Porque eu chorava. Aí eu falei, meu Deus, eu não gosto de falar. É uma sensação estranha. Não é medo, mas é uma sensação que você não tem como fazer nada. Aquela segurança, ela quebrou. É como se você quebrou um copo, uma xícara. Você vai colar, mas nunca vai voltar a ser o mesmo. Por ser brasileira, lutadora como todos, né? A gente supera. Geração pós-11 de setembro, as crianças e adolescentes que perderam familiares e aquelas que presenciaram a tragédia americana cresceram com uma nova visão de perigo. Hoje vamos conhecer a história de um brasileiro que estava em uma escola em Nova Jersey e viu pela janela as Torres Gêmeas caírem. Yuri Alves fez um documentário sobre esses momentos de pânico. Era um pânico total. O diretor da escola decidiu fechar as portas e trancou as portas para todos os estudantes ficarem lá dentro. Todas as classes foram canceladas. Eu me lembro que a gente ficava vendo a televisão, olhava para a televisão e fora da janela, não acreditando no que a gente estava vendo. Depois o segundo avião bateu e pessoas começaram a gritar. Naquela idade, perturba a pessoa. E eu acho que muita gente começou a dar valor a coisas que não estavam a dar antes. Eu tive muita gente ter comigo falar obrigado, porque o teu filme me fez aceitar o que aconteceu. Deu uma resolução. Foi quase tipo um choro que todo mundo tinha que ter junto na escola.